Se você é fotógrafo iniciante, com certeza você tem essa dúvida aqui. Qual a melhor configuração para fazer uma foto no modo manual? Você tem essa dúvida? Eu sei que tem, eu também tinha, mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Então vem comigo! E aí, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Bruno e hoje eu vou te mostrar qual é a melhor configuração para fazer foto no modo manual. Nenhum fotógrafo quer que você saiba, mas eu vou te contar, hein? Eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu vou revelar esse segredo e vou te contar qual que é a configuração certa para você fazer foto. Só que antes, né, já garante aquele like, se inscreve no canal aí, vai me dar aquela ajudinha. Tá a fim de aprender fotografia de um jeito simples e muito eficiente? Um curso online com mais de 30 horas de conteúdo. São mais de 120 aulas que vão te ensinar praticamente tudo sobre fotografia. Desde como buscar o melhor ângulo, trabalhar com a luz, como configurar a câmera e até mesmo como pedir poses. E além disso, ainda tem o módulo de edição de imagens usando o Lightroom e o Photoshop. Clica no link que está aqui na descrição, dá uma olhada em todo o conteúdo que eu preparei especialmente para você e aproveita o preço promocional de lançamento. Então bora lá, hein? Qual a velocidade, qual a abertura e qual o ISO que eu devo usar para fazer a melhor foto possível? Se você tem essa dúvida, né, eu acredito que você já saiba o que é cada uma dessas coisas, né? Você sabe o que é a velocidade do obturador? Você sabe o que é a abertura do diafragma? E o tal do ISO? Pois bem, então preste muita atenção que eu vou revelar qual que é a configuração certa que você deve usar. Vou colocar na tela aqui, então fique esperto, hein? Se for o caso, dá um pause para você anotar. Lógico que eu tô brincando, né? Mas o que eu coloquei na tela é verdade. Depende da luz. A palavra fotografia, né, ela tem a sua origem com a junção de dois termos, né? Foto, que significa luz, e grafia, que significa escrever, desenhar. Então, fotografia é a escrita, né, ou o desenho com a luz. Então, sem luz, não dá para desenhar. E que luz que é essa, né? É a luz do sol? Quando a gente fala em luz na fotografia, né, não necessariamente que a gente está falando que precisa ter um raio de sol iluminando o local. Precisa ter claridade. Quanto mais claro o local for, mais luz, né, significa que ele tem. E isso vale tanto, né, para local aberto com a luz do sol natural ali, quanto para um lugar fechado, né, com luz artificial. Independente do tipo de luz, né, precisa ter claridade suficiente para que a câmera consiga enxergar as coisas e registrar a foto. Só uma curiosidade, ó. Tanto a câmera quanto o nosso olho humano, ele não enxerga o objeto em si, mas sim a luz que esse objeto reflete. Então, quanto mais luz tem no ambiente, mais luz é refletida e fica muito mais fácil de enxergar. Quanto menos luz tem, menos luz é refletida e fica mais difícil de enxergar. Simples assim. Então, tanto vale para o nosso olho quanto para a câmera. Então, partindo desse princípio, é impossível ter uma configuração ideal para fazer foto, pois cada situação, né, é um tipo de luz diferente. Durante o dia mesmo, né, é fácil perceber que de manhã e de tarde a gente tem uma luz muito mais suave do que aquela luz do meio-dia. Então, a configuração que você vai usar para fazer uma foto às 8 horas da manhã vai ser diferente de uma configuração que você vai fazer, né, numa foto 2 horas da tarde, mesmo que seja no mesmo local. Então, se você já estudou sobre os 3 pilares da fotografia, você deve saber que a câmera tem um sensor e que a foto é registrada, né, quando essa luz chega no sensor. Então, a gente tem que dosar a quantidade de luz que vai chegar no sensor, para que a foto não fique, né, nem muito clara ou nem muito escura, né? Então a gente tem que fazer essa dosagem para a luz chegar em quantidade suficiente para ficar uma foto boa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, que vai ficar bem fácil. Como é que o nosso olho enxerga? É porque de alguma forma, né, entra a luz aqui na pupila e a informação chega no nosso cérebro. Então você já deve ter reparado que quando você está num lugar aberto com muito sol, você automaticamente meio que tenta fechar o olho. E para que isso? É porque está vindo muita luz, então a gente meio que fecha o olho ali, involuntariamente até, na intenção de que entre menos luz, né,
a nossa pupila e que o nosso cérebro consiga identificar aquilo sem estar muito claro. Então nisso, né, o que acontece? A gente consegue enxergar de boa, por quê? Porque a gente dosou a quantidade de luz que entrou no nosso olho. Na câmera é a mesma coisa. Numa situação que tem muita luz, talvez a gente tenha que dosar essa luz, né, para que entre um pouco menos ali de luz dentro da câmera, que chega no sensor, para a foto não ficar tão clara. Da mesma forma, né, que quando tem pouca luz, a gente tem que deixar, né, entrar mais luz ali na câmera para chegar no sensor. E como que a gente faz isso? Fazendo as configurações da velocidade, da abertura e do ISO. E como eu disse, né, não tem receita pronta. Você tem que ir testando as configurações, né, do ambiente que você está, para ver qual que é a melhor configuração que vai resolver o seu problema, né, para você dosar a luz que você tem disponível a seu favor. Então, se você estudar os 3 pilares da fotografia, você vai tirar isso de letra, não tem segredo. Mas você tem que saber os conceitos certinho para saber quando e onde mexer nas configurações. É o que eu digo, né? Não dá para pular etapas. Você tem que estudar. Eu sei que é chato, parece complicado, mas essa é a única forma de você aprender. Eu mesmo não sei qual configuração eu usaria para fazer uma foto nessa condição de luz que eu estou aqui. Só que eu tenho uma ideia base, né? E partindo dela, eu vou fazendo pequenos ajustes ali nas minhas configurações até chegar na configuração ideal para que eu faça uma foto aqui e não fique nem muito claro e nem muito escuro. E no seu caso aí, né? Caso você esteja começando, você vai sofrer um pouquinho mais, porque você não vai ter essa noção básica ali de por onde começar. Mas faz parte do processo, tá? Não se preocupe. Se eu te der mastigado, na hora que você mudar a situação, você vai ficar perdido. Então o ideal é você mesmo ir aprendendo por si próprio, e na hora que você entender os conceitos, é muito mais fácil de ir testando as configurações na sua câmera. E aí, o que você achou desse vídeo? Deu para abrir a sua mente um pouquinho? Comenta aqui qual que é a sua dificuldade na hora de configurar o modo manual, e quem sabe, né, eu faça um vídeo entrando mais no detalhe da sua dúvida. E se você ficou até aqui, né, aproveita, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, e não te custa nada, mas me ajuda muito.